Entre todas as criaturas que Deus poderia ter escolhido, por que justamente o corvo? Um pássaro negro, ligado à ideia de morte, considerado impuro pelas próprias leis de Deus, foi o primeiro enviado ao mundo depois do dilúvio. Isso mesmo, antes da famosa pomba, símbolo de paz, foi o corvo quem saiu da arca. E o mais intrigante, ele nunca retornou. A Bíblia menciona esse episódio enigmático em apenas algumas linhas, que a maioria das pessoas sequer percebe. Mas, e se esse detalhe, escondido, carregasse um dos maiores mistérios das Escrituras? Por qual motivo Deus confiaria uma missão tão sagrada a uma ave considerada impura? O que aconteceu com o corvo que sumiu sem deixar rastro? E por que raramente ouvimos pastores ou igrejas mencionando esse fato? Talvez essa reflexão incomode alguns, mas é importante trazer essa verdade à tona. Afinal, se Deus escolheu o corvo, uma criatura rejeitada aos olhos humanos, por que Ele não poderia também escolher você, mesmo quando os outros te julgam como inadequado? Pouca gente sabe, mas o corvo é uma das aves mais inteligentes que existem. Estudos mostram que eles têm um raciocínio comparável ao dos chimpanzés. São capazes de usar ferramentas, resolver problemas e até reconhecer rostos humanos. Surpreendente, não? Além disso, corvos têm uma memória excepcional. Eles lembram de onde esconderam alimentos por meses e, acredite, reconhecem pessoas que os trataram mal mesmo anos depois. Se você ofendeu um corvo, é melhor ficar atento, eles não esquecem. Na natureza, os corvos são extremamente versáteis. Alimentam-se de quase tudo, desde sementes e frutas até restos de animais mortos. Sim, eles são necrófagos, e é justamente essa característica, vista por muitos como repulsiva, que os torna fundamentais para o equilíbrio do ecossistema. Eles ajudam a limpar o ambiente, evitando a propagação de doenças. Ou seja, até o que parece negativo pode ter um propósito maior. Outro fato interessante: os corvos são leais. Costumam formar pares para toda a vida e vivem em grupos familiares, onde os membros cuidam uns dos outros. Em algumas espécies, os filhotes, adultos, até ajudam os pais a cuidar dos irmãos mais novos, como uma verdadeira comunidade unida. Agora, vamos ao relato bíblico. Em Gênesis 8, 6 e 7, está escrito que, após 40 dias desde o início da diminuição das águas, Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo. O texto diz: "E soltou um corvo, o qual voava de um lado para outro, até que as águas se secaram sobre a terra." Perceba, diferente da pomba, que voltou porque não encontrou onde pousar, o corvo simplesmente não retornou. E aqui surge o primeiro mistério. Por que Noé optou por soltar primeiro um corvo? Por que não começou com a pomba? E o que aconteceu com essa ave depois disso? Em representações populares, livros infantis, filmes, imagens, o corvo raramente aparece. A pomba com o ramo de oliveira virou símbolo da história. O corvo, por outro lado, foi praticamente apagado. Alguns estudiosos sugerem que, por se alimentar de carniça, o corvo encontrou muitos restos de animais flutuando e se adaptou ao ambiente pós-dilúvio. Isso explicaria por que não retornou. Mas será que essa é a única razão? Ou será que existe algo mais profundo por trás dessa escolha de Deus? No próximo trecho, vamos explorar o que essa história pode nos ensinar sobre os planos divinos. E como pequenos detalhes, muitas vezes ignorados nas Escrituras, escondem grandes verdades. Agora que você conhece mais sobre esse animal tão singular, é hora de refletir sobre o que ele representa dentro da narrativa do dilúvio. Imagine o cenário. O mundo inteiro havia sido destruído. Quando as águas começaram a baixar, o primeiro ser a sair da arca e encarar essa nova realidade foi o corvo. Muitos teólogos veem nessa escolha um simbolismo forte. O corvo representa o julgamento.
enquanto a pomba simboliza a esperança e a renovação. O corvo, uma criatura associada à morte, é enviado primeiro, como se fosse parte daquele cenário de desolação. Ele não volta, talvez porque já encontrou seu lugar ali, naquela terra marcada pela tragédia. E se o corvo simbolizasse o encerramento de um ciclo, o fim da era de corrupção que levou Deus a enviar o dilúvio? Em Gênesis 6:12, está escrito que Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida, pois toda a humanidade havia se desviado do caminho. Nesse contexto, o corvo, ao ser o primeiro a sair da arca, pode representar exatamente esse tempo que se encerra. Já a pomba, que surge depois, traz outro significado, o começo de algo novo. Quando ela retorna com um ramo de oliveira no bico, sinaliza que a vida está voltando à terra. É um sinal de esperança, de restauração e o símbolo da reconciliação entre Deus e os homens. Tem um detalhe nesse relato que muita gente passa batido. A Bíblia diz que o corvo ficou voando de um lado para o outro. Alguns estudiosos interpretam isso como um sinal de que ele não chegou a desobedecer. Ele saiu, cumpriu sua missão de sondar o ambiente, mas escolheu não retornar. Outros pensam diferente, que o corvo até voltava, mas não entrava na arca novamente. Talvez ficasse apenas voando ao redor ou pousando sobre ela, sem de fato retornar para dentro. Independentemente da interpretação, uma coisa é certa: o corvo teve um papel definido dentro do plano de Deus. Mesmo diferente da pomba, ele não foi menos importante. E isso traz uma lição poderosa para a vida. Cada um de nós tem um propósito único dentro da história que Deus está escrevendo. Uns serão como a pomba, levando mensagens de renovação. Outros serão como o corvo, enfrentando realidades mais duras, mas ainda assim essenciais. E aqui vai algo ainda mais interessante. Mesmo sendo classificado como impuro, segundo as leis mosaicas que só viriam séculos depois, o corvo foi escolhido por Deus para uma missão significativa. Isso revela algo profundo. Deus não se limita aos nossos critérios humanos de pureza ou valor. Ele pode usar aquilo que parece inadequado aos olhos do mundo para realizar grandes coisas. E sabe o que é mais surpreendente? Essa não foi a única vez que corvos foram usados por Deus na Bíblia. Muito tempo depois do dilúvio, durante o reinado de Acabe e Jezabel, surge a figura do profeta Elias, um homem que desafiou diretamente o rei e a rainha, que adoravam deuses falsos. Com sua vida ameaçada, Elias se escondeu nas margens do ribeiro de Querite, conforme Deus ordenou. E foi ali que algo extraordinário aconteceu. Segundo 1 Reis 17, 4, 6, Deus disse a Elias: beberás do ribeiro e ordenei aos corvos que te sustentem ali. Isso mesmo, corvos, aquelas aves tidas como impuras, passaram a levar pão e carne para o profeta, de manhã e à noite. Eles foram os instrumentos escolhidos por Deus para alimentar Elias e garantir sua sobrevivência no deserto. Agora pense, pela lei de Levítico 11:15, o corvo era considerado impuro, inadequado até para sacrifícios. E mesmo assim, foi através deles que Deus cuidou de um dos maiores profetas de Israel. Isso nos mostra algo maravilhoso. Deus pode agir de forma inesperada, usando meios e pessoas que julgamos como improváveis ou erradas. Voltando à história da arca, talvez o corvo que saiu e não voltou estivesse sim cumprindo uma missão maior. Talvez sua função fosse permanecer fora, iniciar a adaptação ao novo mundo e espalhar sua espécie na terra renovada, enquanto a pomba trazia a mensagem de esperança e restauração. Curiosamente, tanto na história de Noé quanto na de Elias, o corvo aparece em momentos de grandes mudanças. No primeiro caso, representa o fim de um tempo corrompido e o início de uma nova fase para a humanidade. No segundo, é usado por Deus para preservar a vida de um profeta em um momento decisivo da história de Israel. Coincidência? Talvez não.
Há estudiosos que veem nesse padrão uma mensagem poderosa. Deus pode transformar o que parece sombrio em sinal de provisão e renovação. Afinal, um animal que muitos associam à morte foi, em ambas as histórias, um mensageiro da vida. Como diz Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Essa reflexão nos leva a uma pergunta importante. Quantas vezes descartamos pessoas, situações ou até mesmo partes da nossa própria história por parecerem inadequadas, impuras ou insignificantes? Mas e se, como o corvo, essas coisas forem parte de um propósito maior? A primeira lição que essa história nos ensina é clara. Deus usa o improvável. Se ele escolheu o corvo, uma ave rejeitada pelas normas religiosas, para missões tão grandiosas, imagine o que pode fazer com pessoas que o mundo despreza, talvez até com você. Deus escolhe os improváveis. Pare um pouco e pense naquela pessoa que ninguém leva a sério. O vizinho complicado, o colega de trabalho difícil, ou até mesmo alguém da sua própria família que vive à margem, esquecido ou subestimado. E se for exatamente essa pessoa que Deus quer usar para cumprir algo grandioso, como diz o ditado, Deus escreve certo, mesmo que por linhas que pareçam tortas. Segunda lição, nem tudo precisa voltar para a arca. O corvo não voltou para a segurança da arca, e isso não quer dizer que ele falhou. Às vezes, nossa missão não está em permanecer no lugar seguro, mas em seguir adiante, mesmo que isso nos leve ao desconhecido. Quantas vezes nos agarramos àquilo que conhecemos? Pode ser um emprego estável, um relacionamento confortável, ou até uma comunidade que nos acolhe. Mas como o corvo, talvez nossa verdadeira tarefa esteja do lado de fora, enfrentando desafios, construindo algo novo em meio ao caos. Terceira lição. Há valor até nas funções que o mundo não enxerga com glamour. O corvo se alimenta do que resta do que está morto. Mas ao fazer isso, ele purifica o ambiente, evitando doenças e promovendo equilíbrio. Da mesma forma, há pessoas realizando tarefas que poucos valorizam e sem elas a sociedade não funciona. Imagine viver sem os profissionais da limpeza, sem quem trabalha com lixo ou esgoto. Seria o colapso. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 12:22. Muito mais, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Quarta lição. Saber se adaptar é uma virtude divina. O corvo é uma das aves mais flexíveis da natureza, sobrevivendo em praticamente qualquer cenário. Em um mundo em constante transformação, essa adaptabilidade é fundamental. Precisamos aprender a enfrentar as mudanças sem perder quem somos, nos moldando às novas realidades sem abrir mão da fé ou do propósito. Quinta lição. E talvez a mais profunda. O que parece abandono pode ser, na verdade, um recomeço. O corvo não voltou à arca. Ele desapareceu da narrativa, mas talvez estivesse iniciando uma nova etapa, explorando o mundo renascido. Quantas vezes você já se sentiu deixado de lado, esquecido por pessoas, ignorado por oportunidades ou até por Deus? E se, na verdade, aquele momento de solidão era o primeiro passo de um novo plano para a sua vida? Jeremias 29:11 nos lembra: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quando olhamos para o corvo dessa forma, percebemos que ele não foi um coadjuvante apagado da história bíblica. Pelo contrário, ele carrega lições grandiosas sobre missão, propósito e como Deus trabalha de maneiras que muitas vezes escapam à nossa compreensão. A grande verdade é esta: nunca subestime o que parece pequeno, sujo ou sem importância.
No plano divino, até um simples corvo pode desempenhar um papel essencial na história da salvação. Antes de terminar este vídeo, quero fazer uma pergunta direta a você. Você já se sentiu como o corvo? Alguém que ninguém valoriza, mas que talvez tenha sido chamado para algo especial. Ou talvez você conheça alguém assim. Compartilhe sua história nos comentários. E se essa mensagem tocou seu coração, deixa o like agora e escreve aí. Deus usa o improvável. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança. Obrigado por ficar comigo até aqui. No próximo vídeo, vamos mergulhar em mais um mistério escondido nas páginas da Bíblia. Algo que pouca gente percebe, mas que pode mudar sua forma de ver a fé. Espero que essa reflexão tenha mostrado como até os menores detalhes das Escrituras revelam verdades profundas e, acima de tudo, que Deus pode e quer usar qualquer pessoa para um propósito maior. Se você crê nisso, comente agora. Com Deus, até corvos alimentam profetas. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até breve e que Deus abençoe poderosamente a sua semana.